Nós estamos estudando a parte do Pai Nosso, do Evangelho de São Mateus, né? Na parte que fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o Emmanuel nos lembra a respeito da assistência espiritual, né? Que nós todos somos, na realidade, crentes de que temos guias, protetores, amigos espirituais, que executam as vontades divinas, nos dando a assistência que se faz necessária para que possamos atingir aos nossos objetivos. A iniciativa é nossa, mas vem-nos das maneiras mais diferentes as sugestões para que possamos encontrar o melhor caminho, o melhor trabalho. Qual sucede no plano dos companheiros, ainda jungido à veste física, também nós, os desencarnados, sofremos o desafio de rudes problemas que nos são endereçados da terra, ansiando vê-los definitivamente solucionados. Entretanto, é preciso conformar as próprias deliberações aos impositivos da vida. A gente, num dos livros de André Luiz, Entre o Céu e a Terra, não é? Que retrata duas épocas, duas situações de um grupo de espíritos, uma vivida na época da Guerra do Paraguai e depois no momento mais atual aqui no nosso país. E num dos trechos desse estudo, lembrando as condições em que se fala a respeito aqui da prece, né? A gente tem uma situação difícil que passava num lar, não é? Onde duas crianças, um menino e uma menina, tinham perdido a mãe, o pai havia contraído segundas núpcias, não é? E a madrasta, né, na realidade, tinha um pouco de ciúmes do marido com referência a um menino que tinha 7 anos, que o pai dava uma atenção por ele ser menor, não é, pelas dificuldades, pelas situações. Então, a nova companheira, não é, que tratava das crianças, na realidade não era muito simpatizante do menino. E sempre com pensamentos não bons, né, desejava que o menino fosse descartado, né, saísse. E numa dessas idas deles à praia, o menino pede se pode entrar no mar, o mar estava mais ou menos revolto, e ali ela pensa, né, que se ele fosse, né, o mar poderia levá-lo e ela ficava livre daquela criatura que a importunava bastante. E feito isso, o menino pediu, ela deixou, o menino entrou no mar, o mar bravo, né, revolto, aí ela se arrepende, né, vai atrás para socorrer o menino, mas não consegue, o menino vem a desencarnar. Então fica toda uma situação difícil na família. Eram duas crianças, esse menino de 7 e uma menina de 13, né? A menina já era mais compreensiva, sabia do ciúme da madrasta, então, na realidade, tinha um relacionamento com o pai mais escondido, mais discreto, para não gerar, né, o ciúme da madrasta. E ela era muito, vamos dizer, religiosa, muito crente. Então, nas suas orações, fazia o pedido, né, para a mãe, que já havia desencarnado, né, e que, segundo a gente sempre tem essa teoria de que todos os nossos queridos que já estão desencarnados, né, fazem parte do mundo celestial, né? Então ela rezava para a mãe, né, pedindo que ajudasse nas vibrações para que a harmonia voltasse na casa, que tudo se reconciliasse e ficasse bem. E o tema dessa lição, né, no livro fala sobre prece refratada.
Lembrando que todos os pedidos que fazemos são atendidos, só que não são atendidos normalmente a quem é endereçado. A gente tem o CEP, tem o endereço, manda para o nosso querido que já desencarnou, que está lá no céu, né? E sobrecarregando. Então é isso que o Emmanuel diz para a gente, que aqui a gente tem os probleminhas, mas a gente acha que desencarnou, o pessoal que está do lado de lá, né? Há facilidade de comunicação, de entendimento e tudo pode ser resolvido. E ele responde: também nós, os desencarnados, sofremos o desafio de rudes problemas que nos são endereçados pela Terra. Então, a gente faz a cartinha e manda, né? O correio de lá é bom e chega, porque a menina fazia a prece pedindo para a mãe, mas o tumulto que estava acontecendo na família, né? Vamos dizer, em linguagem mais comum nossa aqui, o obsessor que tinha na família, que tumultuava, não era nenhum inimigo, e sim a mãe deles, que a mãe percebia as artes da madrasta, não é? E tentava de todos os meios interferir para que o filho pequeno não fosse prejudicado, nem a menina, não é? Que ela foi aquela que veio no seu lugar, não é? Aí começa aquela história, né, das meninas aí que analisam, que conhecem o tal do ciúme, né? O marido casou de novo, né? Então pôs alguém no seu lugar e alguém que ficaria, né, para criar os seus filhos. Então, a prece que a menina pedia para aquele espírito nobre e elevado que resolvesse, ele não ia resolver, porque era ele que estava tumultuando, né? Era a mãe que estava ali. Então, o André Luiz, com os estudiosos que contam essa passagem para a gente, ele fala disso, prece refratada, que a prece era endereçada para a mãe, espírito superior, para fazer a harmonização da casa, para ficar tudo em ordem. Só que quem estava fazendo a bagunça na casa era a mãe. Então, aquela prece ela não ia atender, porque ela não estava querendo paz, ela estava querendo, não é? Era a guerra. Mas a prece não deixou de ser atendida, ela foi direcionada aos guias, aos protetores daquele lar. Então, por isso que fala, prece refratada, ela foi endereçada a um lugar, mas ela não foi endereçada à pessoa, e sim visto o sentido que ela pedia e quem podia atender esse pedido. Então, é a lembrança a todos nós, né, da convicção que a gente tem na oração e a importância que os Espíritos sempre nos mostram que, pelos diferentes meios, pelos diferentes veículos, as nossas preces serão atendidas. Então, chegou aos, vamos dizer, responsáveis espirituais por aquele lar, né, e eles atenderam, enviando o grupo que veio para fazer o equilíbrio, tentar resgatar a harmonia naquele lar. Agora não vou contar o resto, né, que fica para vocês lerem a história, mas só explicando isso, que tudo é atendido, tudo é, vamos dizer, bem cuidado e é endereçado. Mas lembrem sempre o que a gente está lendo, o que a gente está estudando, que é o item que fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, como na terra. Então, a gente faz a prece, faz o pedido, mas com a crença de que a resposta será a melhor, não aquela que a gente quer. Então, vamos dizer, a menina pediu para que a mãe resolvesse, porque a mãe era uma santa que estava na espiritualidade, só que a mãe não era a santa, era a arteira, né, que estava aprontando, mas a mensagem foi endereçada àqueles responsáveis que podiam atender aquele pedido e passam a atender. Então, a vida nossa é uma lembrança sempre, não é? De que a gente brinca e fala, quanto mais a gente foge, não é, do diabo, mais o encontra. Quanto mais você foge do serviço, mais serviço você arruma. Tudo aquilo que você mexe cria uma situação diferente. Então, na realidade, eu vou brincar aqui com vocês, vou contar mais um pedacinho, só para fechar essa afirmativa minha. Quer dizer, a espiritualidade vem, eles vão fazendo o trabalho, a família vai amansando, vai
se tornando branda, não é? E a mãe reata, não é? A madrasta reata o seu entendimento, a sua afinidade com o marido, e ela fica grávida. E fica grávida de quem? Daquele que ela indicou para ser morto. Então, um menino vem como filho dela. E aquilo que aconteceu com ele, né, aquele acidente, ele vem com uma lesão. É uma criança que vai nascer com um problema e ela vai cuidar com todo carinho, com toda atenção, né, daquele que ela descartou, que volta para ela, que também, né, aí é que a gente fala para vocês tomarem cuidado no que pensam, no que pedem, porque ele também já era um relacionamento afetivo dela de outras encarnações. Certo? Então, toma cuidado. Aqueles desafetos da gente, aqueles que a gente olha e não olha com olho bom, né? E que quer descartar, às vezes a gente consegue descartar. Mas na primeira curva, ele encontra a gente, né? E vai estar. Ninguém foge daqueles com os quais tem o compromisso. Por isso que a gente fala, seja feita a tua vontade. Porque a gente quer descartar, mas a gente tem um compromisso com uma série de entes queridos. E não é adiantando rezar ou pedir. Rezar e pedir vai ajudar que a gente vai ficar mais fortalecido. Mas o que vem é o que a gente tem que passar, né? Os desenlaces que a gente tem que fazer através da linha afetiva do amor. Entendimento não é construção que se levante de afogadilho, e a morte do corpo denso não marmoriza as obras da alma. Quer dizer, o menino morreu, mas não é porque ele morreu que ela ficou livre. Aí que deu a oportunidade dele voltar, e aí voltar como parte querida dela. Quer dizer, então a morte não nos livra de coisa nenhuma. Então a gente fica pensando, se eu morresse, se eu fizesse isso, tivesse aquilo, ou fulano morresse. A gente brinca sempre, encarnado é melhor do que desencarnado. Porque desencarnado vai ser obsessor. Encarnado vai estar junto com a gente está vendo, né? Então sabe o arteiro que tem ali e a arte que a gente está fazendo. Então vamos nos amar uns aos outros, respeitar e entender que não é a diferença de estado físico ou espiritual, que em todos os lugares a gente tem as dificuldades e nem todos os problemas podem ser resolvidos como a gente quer. Tudo tem um tempo, uma maturação, uma execução. Muitas vezes trememos diante dos perigos que se nos desdobram à frente de seres amados. E outro recurso não identificamos para sossegar-nos a alma, senão a prece, que nos induz à aceitação da eterna sabedoria. Então, a prece, a oração, esse elo que nos liga ao Pai, né? E que é a fortaleza que vai nos dar, vamos dizer, a serenidade para a gente continuar, prosseguir. Afligimo-nos perante filhos queridos, engodados por terríveis enganos, e todos daríamos de nós para que se harmonizassem com a realidade, sem perda de tempo, mas é forçoso respeitar-lhes o livre-arbítrio e contar com o benefício de desencanto, a fim de que a experiência se lhes amadureça no âmago do ser por fruto precioso de segurança. Então, eu conheço aqui os papais, mas papais parece que são mais tranquilos, né? As mamães que são mais preocupadas. Então, perante os filhos queridos, né, cheio de erros, de enganos, tudo daríamos de nós para que se harmonizassem com a realidade sem perda de tempo. Mas é forçoso respeitar-lhes o livre-arbítrio e contar com o benefício de desencanto, a fim de que a experiência lhes amadureça. Quando vocês tiverem alguma dúvida, lembrem-se das nossas queridas irmãs na frente dos presídios. É um santinho que está lá dentro. Então, ela está rezando, está esperando, está aguardando que ele crie juízo, que ele amadureça, né?
está fechado para amadurecer, para aprender a respeitar a vida. E os outros, nossos queridos, às vezes estão soltos aí, mas presos nas ilusões, achando que isso é esse, a caminho é outro, quer dizer. E aí que vem a dose de nós, os pais, principalmente as mães, né, de aceitar isso como realidade. A única resposta que tem é a oração. Cada um tem um tempo. É ter certeza que vai resolver, mas não no tempo nosso, no tempo do outro, para que o outro amadureça. Partilhamos a dor de enfermos, entremecidos, que nos envolve os pensamentos nas vibrações atormentadas dos pedidos que nos aguardam a intervenção, renunciaríamos de pronto a tudo o que significasse nossa própria alegria para rearticular-lhes a saúde terrestre. Entretanto, cabe-nos a obrigação de acalentar-lhes a coragem no sofrimento inevitável, as vitórias morais dele mesmo. Quer dizer, a vitória é do próprio ser. Então, eles nos dão como resposta a coragem. Então, vamos tocando. Acompanhamos as provas de amigos inolvidáveis que se arrastam em asfixiantes peregrinações no mundo, e jubilosos, tomar-lhes-íamos o lugar sob as cruzes que carregam. Mas é necessário fortalecer-lhes os ânimos, para que não desfaleçam na luta, o único meio que lhes garantirá o próprio resgate para a grande libertação. Então, ninguém paga a conta de ninguém. Pode querer, pode fazer toda a falcatrua, todo o rolo, mas, lembra aí, eles mesmos, amigos espirituais, assumiriam esses compromissos, estariam passando essas condições. Mas não é isso que resolve, e não é essa a lei maior. Quer dizer, nós estamos aqui para amar, respeitar aos outros, orar, vibrar, dar coragem, para que cada um de nós consiga o seu mérito. Quer dizer, cada um vai resolver o problema por si. Precisamos um dos outros, mas quem tem que resolver o problema somos nós. Seguimos o curso de acontecimentos desagradáveis entre irmãos que nos partilham ideias e tarefas, entendendo que qualquer sacrifício justo ser-nos-ia uma bênção para furtá-los aos conflitos que lhes ferem a sensibilidade. Contudo, é importante saber que, de nossa parte, sustentar-lhes as forças na travessia das crises menores que lhes vergastam o coração no presente, para que se lhes ilumine o aprendizado e se lhes acordem mais vivamente o senso de responsabilidade para o dever a cumprir, evitando-se calamidades maiores que cairiam de futuro por agentes arrasadores nas construções espirituais deles próprios. Então tem que ir tentando ajudar para que se aprenda, vá fazendo, que em fazendo algo a gente vai diminuindo as consequências do futuro. Todos somos de Deus e pertencemos-nos uns aos outros. No entanto, cada qual de nós estagia mentalmente no sítio diverso da evolução. Então, cada um está num lugar, cada um está num endereço, fazendo aquilo que lhe compete. Então, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o que temos que resolver e podemos resolver é o que está conosco. Não é? Aquela pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Não é? O conhece-te a ti mesmo. Nós vamos melhorar se ajudando. A gente pode ter o desejo que o nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão, o nosso ente querido sofra menos. Mas isso é dando-lhe coragem, fortalecendo, e não querendo resolver o problema, porque a experiência é importante a cada um de nós. Por esse motivo, nas dificuldades e lutas que nos são próprias, suplicamos a infinita bondade, concessões disso ou daquilo,
mas só a infinita bondade conhece realmente o que necessitamos daquilo ou disso. É o que a gente lembrou, a história da madrasta. Descartou o menino, mas o menino não era descarte dela, porque o menino fazia parte, né, da vida sentimental dela de outras encarnações, e que não estava ali por um acaso, né? Então era para completar um ciclo, né? E que a gente lembra que as artes que a gente vai fazendo uns com os outros, a gente fecha o ciclo na relação familiar, né? É sendo pai, é sendo mãe, né? É tendo um amor que seja aberto, que não tenha cobrança, é que a gente vai resgatar aquela sensibilidade, aquele amor de uns para com os outros. Condicionamos assim os próprios desejos à divina orientação, que dirige o universo em divino silêncio, porque foi ao reconhecer-nos, por enquanto incapazes de querer e saber, acertadamente, o que mais nos convém à verdadeira felicidade, é que Jesus nos ensinou a sentir e dizer na oração diante do Pai: seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu. Que a gente possa realmente ter esse entendimento, que em tudo que participamos é pela vontade divina. Que a gente aprenda a aceitar, fazer o melhor, pedir o melhor, mas aceitar o que nos é endereçado, porque é o que representa aquele momento. Então, que a gente possa refletir realmente de que pode pedir. O pedido vai ser atendido, mas vai ser atendido de acordo com a necessidade. Que nos amemos e nos respeitemos a cada dia mais.